Quando vamos a um determinado shopping, nós encontramos um departamento de perdidos e achados. Mas na Bíblia, nós temos este capítulo que é conhecido como um capítulo de perdidos e achados. Porque nós temos parábolas interessantes. Nós temos parábola de ovelha perdida, dracma perdida e de filho perdido. Está a ver? 3 coisas perdidas. E hoje eu gostaria de falar aos amados irmãos acerca de perdas inaceitáveis. Ou seja, perdas que nós não podemos aceitar. E é isso que é o tema da mensagem desta tarde. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Lucas 15, versículos 1 a 9. 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Meus amados irmãos, esta é a palavra do Senhor. Oremos, Pai, uma vez mais, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos ao Espírito Santo, Tu que és o autor da Tua palavra, fala aos nossos corações e dá-nos, ó Deus, a certeza de que, ó Deus, não aceitamos perdas que são inaceitáveis. Derrama a Tua bênção sobre o Teu povo nesta tarde e fala-nos, porque estamos atentos à Tua voz, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-vos. Nenhum de nós, independentemente da fase que esteja atravessando, pode se dar a conta de uma realidade incontestável. A vida é feita também de perdas. Você sabia disso? Na vida também nós enfrentamos perdas. A vida não é feita somente de ganhos, ela é feita de ganhos e de perdas. Perder faz parte do menu da existência humana. Quando você vai a um restaurante, você toma um menu, um cardápio, e você vê lá o que é que eles podem servir no almoço, na entrada, em termos de sobremesa, em termos de tudo. Mas também quando nós chegamos ao mundo, nós chegamos logo com o nosso menu, que haverá perdas e haverá ganhos. Este menu vem logo conosco, quando nós nascemos, que a vida é feita de perdas e de ganhos. Algumas perdas são inevitáveis. Algumas perdas nós não temos como evitar, mas são necessárias. Mesmo que nós não gostemos de perder, algumas são necessárias. Estas dizem respeito a subtrações inerentes à condição humana. Por exemplo, as pessoas, quando chegam a determinada altura, perdem o cabelo branco, o cabelo preto, troca por cabelos brancos, ou não? Acha que já perdeu. Embora alguns podemos considerar ganhos, porque são anos de experiência. Eu já comecei a ver
alguns fios a pintar. Eu disse, bom, que pinte. Algumas pessoas me perguntam, mas pastor, você pinta cabelos? Eu disse, que vergonha, eu não teria nenhum prazer em pintar cabelos. Se quiser embranquecer, que embranqueça. Eu não tenho medo que fique branco, mas é natural, água e sabão suficiente. Mas algumas pessoas tão cedo começam a pintar o cabelo, ou seja, começam a ver o seu cabelo grisalho, porque a natureza quer assim, Deus quer assim, e assim nós aceitamos. Mas, meus amados irmãos, algumas perdas são inevitáveis. Estas dizem respeito a subtrações, como eu disse, inerentes à condição humana. Algumas são imaturas, algumas pessoas são imaturas e ficam retidas no tempo e não abandonam o que não lhes pertence mais. Muitas pessoas ficam agarradas a coisas que já perderam, querendo obter outra vez, querendo ficar com aquelas, não aceitando a perda. E eu estou a falar de perdas emocionais, eu estou a falar de perdas materiais, eu estou a falar de perdas pessoais às vezes, de relacionamentos que às vezes teimam em não querer abandonar, ficam agarradas. E aqui nós vemos que isto faz parte da dinâmica da vida, dinâmica natural da vida. Saber perder ajuda-nos a crescer diante de nós mesmos, diante do próximo e diante de Deus. Precisamos aprender a saber perder, assim como precisamos aprender a ganhar. Agora, outras perdas são acidentais. Há perdas que nós perdemos acidentalmente ou circunstancialmente. São curvas de estrada, os acasos que simplesmente se apresentam no caminho, doenças súbitas, mortes imprevistas, falências inesperadas, dentre outras tantas possibilidades. Por fim, há perdas que são irreparáveis, inaceitáveis, e estas existem e exigem de nós, cristãos, maturidade espiritual para saber lidar com o ideal de Deus na restauração, na reconquista e na reprogramação mental. E nessas perdas é que eu quero concentrar-me neste momento. A parábola da dracma perdida é interessante, porque a maior parte dos pregadores, o que é que vocês têm ouvido, costuma pôr ênfase no lado da história. Bom, que a alegria no coração de Deus para arrancar o pecador da potestade das trevas, para trazer para a maravilhosa luz. Todavia, como a parábola também abre cortinas para entendimento de muitas lições. E nesta mensagem de hoje, eu quero ficar um pouco ligado às perdas que nós não podemos considerar aceitáveis na nossa vida. E quais são? Você pode perguntar, mas quais são as perdas que eu não posso considerar aceitável, que eu não posso aceitar? Primeira perda que você não pode aceitar, meu amado irmão, é que jamais, não pode esquecer, jamais perca o senso da direção de Deus na tua vida. Nunca esqueça, nunca perca o senso ou a certeza, a consciência de que Deus dirige a tua vida. Ele deve dirigir a tua vida. Esta é a primeira coisa que nós não podemos perder. O que não se deve perder nesta vida? Qual foi o último resgate importante que você fez na sua vida? Você se lembra? O que é que tirou-lhe o sono durante a noite em determinado momento e lhe fez ter a certeza de que precisava resolver aquilo logo que levantasse da cama? Há algumas coisas que nos tiram o sono durante a noite, ou não? Há algumas preocupações, algumas coisas que nos põem inquietos. E enquanto nós não resolvermos, não sentimos a tranquilidade.
E a pergunta hoje é: o que é que te tirou o sono e que te fez ficar com a certeza de que enquanto não resolver aquela questão, não teria sossego? Existem tesouros de valor inestimável e quem os perde não pode aceitar o facto como algo natural. E esta parábola da dracma perdida mostra que esta mulher perdeu uma dracma. Dracma é uma moeda que usavam naquela época. E era tão importante que ela vasculhou a casa, acendeu a candeia, vasculhou a casa e procurou até encontrar. E quando encontrou, disse aos vizinhos: venham se alegrar comigo, venham celebrar comigo, porque eu já encontrei a dracma perdida. Motivo de festa quando nós encontramos algo de valor que nós perdemos, não é verdade? Agora podemos imaginar aqui que nós temos, que você tem 10 tesouros e você perde um tesouro. Isso faz-me lembrar uma vez quando eu era criança. Um tio deu-me 50 escudos. E noção de criança, quando com 50 escudos eu troquei tudo em 2.500. Naquele tempo havia moeda de 2.500. Eram 2.500 novinho, em folha. Eu troquei porque parecia que eu tinha muito dinheiro. Com 50 escudos daquele tempo dava muito dinheiro. Agora vejo 50 escudos trocados em 2.500. E eu tinha as minhas moedas todas contadinhas. E eu estava na casa de uma tia. Ainda hoje eu e os meus primos lembramos disso e nós rimos. Eu estava na casa da minha tia e eu tinha marcado o meu dinheiro. Eu guardei debaixo do colchão da cama da casa da tia. Mas um primo, que era bem espertinho, resolveu tirar um 2.500 para comprar sorvete de forma fresquinha. E então eu não sabia, eu cheguei, eu contava, todos os dias eu contava o meu dinheiro, eu não tirava muito depressa para não acabar, porque não pagava no dinheiro naquele tempo. Então contava todos os dias, eu vinha devagarzinho e chegava num cantinho, contava o meu dinheirinho, voltava a embrulhar e metia debaixo do colchão outra vez. E então, quando um dia eu dei conta que estava a faltar um, eu fiquei furioso, a procurar debaixo do colchão se não caiu, debaixo da cama se não caiu nada. E depois eu vim descobrir que era um dos primos que tinha me apanhado aqueles 2.500 e tinha ido comprar um fresquinha. Mas eu fui à loja, eu perguntei à pessoa, fulana de tal, quem é filho de tia tal que veio comprar fresquinha aqui? E a pessoa disse, fulano de tal veio comprar. Eu disse, já peguei o malandro. Eu fui à casa, eu voltei para ele não pôde negar. Ele disse, a tia chamou-lhe a atenção, deu-lhe umas palmatoadas e nós resolvemos. Mas ainda hoje nós lembramos das coisas de criança e nós rimos, porque agora virou piada. Porque eu disse, eu já sei, é o meu 2.500 novo, o meu 2.500 novo, você tem que pagar, é o meu 2.500 novo. E eu não esqueço desta história. Porque quando nós perdemos algo de valor, nós temos a tendência de procurar até encontrar. Eu tenho certeza que se você perder um anel de ouro, você procura até encontrar dentro da casa. E esta mulher, diz a Bíblia, que ela perdeu uma moeda, dracma, que era dinheiro daquela altura. E ela procurou. Então, quando ela encontrou a moeda perdida, ela celebrou com os vizinhos, com os amigos. Então, motivo de celebração quando nós encontramos algo de valor. Agora, meus irmãos, aqui diz que nunca devemos perder o senso da direção de Deus na nossa vida. Uma pessoa sem rumo, sem direção, sem norte, é alguém absolutamente vulnerável. Portanto, nunca perca a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E é isso que nos ensina Isaías 40, versículos 12 a 31. E é por isso que ele termina e diz, mas os que confiam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas primeiro ele faz uma série de observações até chegar a isso, porque nós temos que confiar no Senhor. O apelo é para isso, porque quem não sabe aonde vai, qualquer caminho vai servir-lhe, mas pode não chegar ao destino.
Sim, aí que está. É por isso que nós não podemos viver sem rumo e sem direção. Nós precisamos do rumo. Deus nos dá diretrizes, através da sua palavra, nos dá orientações como é que nós devemos viver para viver segundo a sua vontade, para podermos ter o destino seguro. E meus amados irmãos, do mesmo modo que a existência terrena é breve, ela também pode ser riquíssima em tesouros, e permitimos que o Senhor nos dirija. E se nós permitirmos Deus para dirigir a nossa vida, nós teremos a maior riqueza deste mundo. Não tome decisões radicais antes de entender a vontade de Deus. Não namore, não noive, não se case, não se separe, não dê um passo à frente ou atrás, não assine nenhum papel, não comece ou termine nada sem antes ouvir a voz do Altíssimo, sem antes consultar Deus nas decisões importantes. Porque todos quantos tomam decisões sem consultar Deus, sem procurar saber se é da vontade de Deus, acabam por dar cabeça na pedra. E depois vem o arrependimento e às vezes tarde demais. Então tomemos cuidado, irmãos, ao tomar qualquer decisão importante, consulta o Senhor. Procura Deus em oração. Procure buscar a orientação de Deus. O que é que diz a sua palavra sobre este determinado assunto? Este é o primeiro passo. Então não se esqueça, coisas que você não deve perder. Jamais perca o senso da direção de Deus na tua vida. Segunda coisa que jamais pode perder: jamais perca a fé na providência divina. Esse é o segundo ponto. Jamais perca a fé na providência divina. Somos feitos de um tipo de material que precisa ser aquecido internamente o tempo todo. E isto só acontece com aquele que se dispõe a viver a plenitude e a espiritualidade. Com aquele que procura a Deus, que procura realimentar na palavra de Deus, que procura a presença. Por isso é que nós temos os meios da graça, para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a fortificar, para nos ajudar a desenvolver a nossa fé. É por isso que nós precisamos de orar juntos, nós precisamos de ler a palavra, nós precisamos de estar aqui em adoração com o povo de Deus, que tem os mesmos propósitos, para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Eu fico feliz com os irmãos que desceram as águas do batismo. E ali, quando eu vi aquele quadro, eu estava orando por vós, dizendo: ó Deus, conserve esses irmãos, ajuda-os a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E que vocês possam ser tão fiéis ao Senhor, ao ponto que a vossa vida possa impactar outras vidas, para que outros venham ao conhecimento do Senhor Jesus. Porque quando nós descemos as águas do batismo, nós estamos a testemunhar de que Jesus nos tirou do pecado, Jesus nos libertou do poder das trevas e nos deu uma nova vida. E estamos a dizer às outras pessoas: vejam, eu morri para o pecado, eu morri para o mundo, e agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe. E então, meus amados irmãos, também nós podemos ver que em termos práticos, a espiritualidade consiste em saber que mesmo distante das dificuldades, ou mesmo diante das dificuldades que nós passamos na nossa casa, no nosso casamento, em nossas finanças, em nossas emoções, Deus nos dá a vitória em Cristo Jesus. Que mesmo passando por algum problema, como nossa irmã testemunhou, mesmo passando por doença, por momentos difíceis, Deus não lhe abandonou em nenhum só instante. Deus não nos abandona, e lembra que Ele prometeu na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quem abriu o seu coração para Jesus tem a certeza da presença de Jesus em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Então, mesmo que o inimigo tente segredar: estás a ver, estás sozinho, estás a ver, se tens fé em Deus, se tu fosses isso ou aquele outro, não passarias por tal problema. Não é o trabalho do inimigo, é o quê? É trazer dúvida à mente dos cristãos.
Mas você vai responder com a palavra do Senhor: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu sei que Ele me disse: eis que estou convosco, Ele não me abandona. Eu sei que Ele disse que Ele me tem nas palmas das suas mãos. O inimigo pode vir com palavras negativas, pode vir com pensamentos negativos, mas você vai com a palavra do Senhor e vai dizer: tu podes dizer o que quiseres dizer, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Então, não venha com nada, não venha com nenhum tipo de astúcia para me fazer desviar dos caminhos do Senhor, porque eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor, como nós costumamos cantar. E é por isso que Deus nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Existem situações que só podem ser enfrentadas ou vencidas com a fé, irmão. Você acredita nisso? Existem situações que só podem ser enfrentadas ou vencidas com a fé. Vejamos algumas. Só a fé em Deus faz-nos suportar o insuportável. Só a fé em Deus faz uma mãe acreditar que seu filho retornará aos braços de Deus, do Pai, estando esse filho preso nos prazeres do mundo. Eu conheço a história de uma mulher que o filho abandonou a fé e voltou para os caminhos do mundo. E aquela mulher de fé orava todos os dias para o seu filho. E o filho foi para o serviço militar. E antes de sair da casa, a mãe deu-lhe um Novo Testamento daqueles cinzentos, de Gedeões, e disse: põe no bolso. Quando você estiver longe da casa, quando tiver um tempinho, não esqueça de ler a palavra de Deus. E lembra de que ainda Jesus te ama e Ele não desistiu de você. O jovem tinha abandonado a igreja, tinha abandonado a fé, tinha entrado nos caminhos maus desta vida. Mas lá no serviço militar, ele viu que um tiro acertou no seu companheiro e matou. Ele foi atirado com uma bala na perna, arrastando até debaixo de uma árvore. Ele lembrou que a mãe tinha dado aquele Novo Testamento e abriu e leu. E pediu a Jesus perdão dos seus pecados lá debaixo daquela árvore. E voltou a Jesus. Quando foi socorrido, ele passou para o hospital, internado. Depois recuperou. E quando voltou a casa, contou à mãe daquele testemunho. E hoje ele é um pregador da palavra de Deus. Deus não desiste. Você que é mãe, só a fé pode fazer uma mãe acreditar que um dia o seu filho voltará. Que um dia você que foi uma mãe cuidadosa, que foi uma mãe que indicou o caminho do Senhor ao seu filho, continua a orar, porque um dia Deus vai tocar o seu coração e ele vai voltar à casa do Pai. Sim, só a fé em Deus faz uma esposa acreditar que seu marido infiel um dia será totalmente liberto dos braços da meretriz. Só a fé em Deus faz um pai acolher uma filha adolescente que engravidou de um homem que não tem intenção de assumir a criança. Só a fé em Deus permite uma mãe que perdeu um filho continuar vivendo para testemunhar do amor e da sua graça. Só a fé em Deus nos faz ter a certeza que um dia crianças pequenas que estão sofrendo hoje, com um corpinho tão frágil, que vem uma doença, depois passa outra, e depois a mãe diz: parece que o meu menino não vai escapar. Parece que ele está mais doente do que saudável. Parece malnutrido. Aquela criança vai crescendo e vai ter um dia um corpo são, um corpo rijo, um corpo saudável. E todo mundo vai ver. Quem diria que esta criança iria se tornar um homem como ele? Nós conhecemos casos desses. Só a fé em Deus pode fazer isto. Só a fé em Deus. Então você acredita. Só a fé em Deus faz-nos suportar o insuportável. Só a fé em Deus faz com que alguém que trabalha numa empresa ou num serviço onde muitas vezes é machucado, muitas vezes é maltratado, mas por causa das suas lutas e dificuldades,
por causa da sua fé, ela aguenta. E alguém pergunta, mas você como é que pode aguentar tudo isso? Porque sabem quem acredita que um dia Deus lhe dará libertação. Só a fé em Deus ajuda-nos a ver o invisível. A fé em Deus ajuda-nos a ver coisas que nós não vemos naturalmente. A doença do imediatismo consome a nossa esperança e sequestra a nossa confiança. Nós vivemos hoje num tempo do imediatismo. Nós queremos tudo enquanto de imediato, ou não é? Nós estamos a viver a era do iPhone, iPad, isso, aquele outro, self, o egoísmo, não é? Está se concentrando. As crianças de hoje não sabem esperar. Eu disse hoje na igreja em Brockton, eu disse, as crianças de hoje não sabem esperar. Parece que calcam no botão e querem tudo cair agora. Agora, porquê? Porque estão na era do touch. Ou não? É calcar dedo, é touch. Se fosse em Santo Antão, diriam que reded. É a área do que reded, né? Ou não, né, irmã Tozinha? Todas as crianças agora querem um telemóvel, mas não um telemóvel de chocapic, nós chamamos chocapic, daqueles que você tem que dar assim, que só serve para chamar. Não, eles querem um telemóvel que tem rede. Porque já sabe, por mais pequeno que é, já sabe ir ao YouTube. Porque são crianças de tecnologia. É uma geração de tecnologia, mas é uma geração mal preparada para enfrentar problemas. Vocês sabem que essas crianças não sabem, essas pessoas não sabem enfrentar problemas. Nós, no nosso tempo, enfrentávamos problemas. Estamos melhor preparados para enfrentar problemas. Porquê? Porque nós somos da era em que, quando não havia brinquedo, você tem que inventar os seus brinquedos. Ou não? Inventava. Quando não tinha carrinho para brincar, você inventava carrinhos de lata, você inventava carrinhos de papelão, você inventava mobílias disso, daquele outro. Quando não tinha bonecas sofisticadas, as meninas inventavam bonecas de pau e vestiam com papel de drops e com paninho velho. Ou não é assim? E inventávamos brinquedos. Hoje não. Hoje as crianças não têm capacidade para inventar brinquedos. Estão com uma mente toda tecnológica, mas uma mente virada para quê? Virada para o imediatismo. Para rápido, para depressa. Eu quero tudo bom, bonito, barato e depressa. Ou não? Querem tudo rápido. Calca no botão e pede à mãe. Ó mãe, eu quero um tablet. E pensa que o tablet vai cair do céu e vai chegar. A mãe tem que trabalhar para pagar o tablet. Mas a criança não pensa nisso. Então, quando a mãe diz, espera, quando eu tiver possibilidade, eu vou te dar. Então, nós sabemos que isso não acontece hoje. Nós estamos na era do imediatismo. Tudo é rápido. Tudo é para agora. Ninguém sabe esperar. E nós precisamos aprender a esperar. Precisamos ensinar às nossas crianças que devem aprender a esperar. Porque esperar também faz parte da vida. E que nem tudo o que nós queremos, nós podemos ter agora. Há coisas que são necessárias e há coisas que são menos necessárias. Há prioridades que nós temos que dar na vida. Isso é importante, não é? Algumas crianças possivelmente vão ficar zangadas comigo. Mas é verdade, nós temos que aprender a esperar. Agora, só a fé em Deus ajuda-nos então a ver o invisível. É por causa desta doença do imediatismo, por causa desta doença de não saber esperar, nós não podemos nos esquecer, todavia, de que a fé é também uma construção do amanhã. Nem sempre as promessas do Senhor se efetivarão no agora. Há algumas promessas que só virão depois. E nós sabemos, no tempo de Deus. Então nós temos que aprender a esperar. Saber olhar para as circunstâncias com os olhos da fé é uma das maiores virtudes do testemunho do Espírito Santo em nós. Portanto, comece a ver a concentração e a concretização no futuro daquilo que você tem pedido a Deus hoje. Quando você ora, você pede a Deus, começa agora a ver aquelas coisas no futuro que Deus vai dar, segundo a sua vontade. Mas é preciso ter fé.
Só a fé em Deus faz-nos vencer o invencível. Primeiro, só a fé em Deus faz-nos suportar o insuportável. Só a fé em Deus faz-nos ver o invisível. E só a fé em Deus faz-nos vencer o invencível. Quem são os seus Golias? Você está lembrado da história de Davi? Davi era um rapazinho que os irmãos disseram: bom, coitado de bom, agora bom. Um menino também bem lutar com um gigante. Bom, vá para casa, seu irmão mais grande está a te mandar para casa, ou não? Vá para casa, boca te servir. E Davi, quando foi ter com o rei Saul, acharam até no início que era uma brincadeira, uma criança, um adolescente que propõe ir guerrear com um gigante. Mas Deus estava com Davi. Davi buscava a presença de Deus ali no campo, enquanto pastava os animais. Ele tinha a direção de Deus, ele tinha o senso de que Deus estava com ele e que o povo, os inimigos estavam perseguindo, estavam maltratando o povo de Deus, estava blasfemando contra o Deus Todo-Poderoso, e jamais ele ia aceitar. Ele sabia que a vitória estava do lado daqueles que tinham o Deus Todo-Poderoso. E ele aceitou o desafio. Até o próprio Golias disse: daqui a pouco eu vou dar o teu corpo para os corvos comerem. Mas Deus deu vitória a Davi. Ele venceu o gigante, venceu Golias. E eu podia dizer-te, irmão, nesta tarde, tenta fazer uma lista dos Golias que você tem que vencer. Há muitos Golias que você tem que vencer. São pessoas, às vezes são pessoas que te maltratam ou que causam problemas, mas você não vai vencer nas tuas próprias forças. Vai vencer buscando Deus, a orientação de Deus, orando e buscando a direção de Deus. Às vezes são enfermidades. Às vezes o seu Golias pode ser uma enfermidade que você tem que vencer. Às vezes são situações específicas. Começa a ver pela fé todos esses gigantes caindo no chão. Começa a ver que Deus é tão poderoso que Ele pode fazer esses gigantes cair no chão. E você vai vencer pela fé. Sim. Jamais devemos nos prostrar diante das instabilidades da vida. Antes devemos nos levantar e prosseguir olhando para Jesus, diz a palavra, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então é nele que nós devemos fixar os nossos olhos, não nos nossos gigantes que nós enfrentamos. Olhamos para os gigantes e vamos declarar: vai cair por terra em nome de Jesus, porque Ele é poderoso. Ele é o meu Senhor. Ele é que cuida de mim. Ele é que me orienta. E então o nosso Deus é maior do que os nossos problemas. Aí eu posso confiar. Mas, terceiro aspecto, jamais perca paciência ou capacidade de sonhar. Jamais perca a capacidade de sonhar e a disposição de lutar por seus sonhos. Há muita gente que diz: eu não tenho sonho. Você pergunta, às vezes eu perguntava, até adolescentes, como professor, eu perguntava a um aluno: o que é que você quer ser quando virar grande? Qualquer coisa. Respondiam: qualquer coisa. Ó rapaz, ó menina, qualquer coisa. Tenha sonhos, tenha ideais. Você sonha qualquer coisa? Uma vez respondeu-me: eu quero ser traficante de droga. E eu aproveitei a aula toda para dar lição de moral e falar dele. Falar de escolhas que precisam ser acertadas. Sim, nós hoje vivemos o tempo em que muitos adolescentes, muitos jovens não têm sonho. Alguns também chegam a uma determinada idade e acham que porque já têm idade avançada já não precisam sonhar mais. Eu já... Não, mas a Bíblia diz que os velhos ainda podem... O quê? Podem sonhar. Os jovens podem sonhar, terão sonhos. Os velhos terão visões.
ainda. Há coisas que você precisa ter. Sonhos para a sua família, sonhos para a tua casa, sonhos para os teus filhos, sonhos. Ninguém paga nada para sonhar. E nós precisamos colocar os nossos sonhos nas mãos de Deus. Dizer: Senhor, eu sonho um dia ter isso, aquele outro, ou fazer isso, aquele outro. Em termos de formação, em termos de conquistas, Senhor, se é da Tua vontade, eu quero ter esta bênção. O Senhor me ajude. E colocar isso nas mãos de Deus. Quando nós perdemos os nossos sonhos, nós interrompemos o curso da existência. Você tem sonhos? Pergunto, você tem sonhos? Você tem sonhos? Tem ou não tem? Precisa ter. Quem não tem, precisa ter sonhos. Precisa começar a sonhar, a projetar a sua vida. Precisa pensar: eu quero ter isto, eu tenho alvos, eu tenho objetivos, eu tenho projetos de vida. Sim, quando nós perdemos os nossos sonhos, nós interrompemos o curso da nossa vida. Quantos já abandonaram os seus sonhos? Quantos jovens que tinham sonho de se formar e depois entrou numa fábrica e ficou lá e contentou com aquele que ficou na fábrica e nunca mais estudou? Mas tem capacidade, poderia continuar os estudos, podia trabalhar e estudar, mas não fez porque contentou apenas com aquilo. Eu estou a dizer, numa terra de possibilidade desta, que devia aproveitar muito bem, mas muitas vezes fica lá travado. Às vezes circunstâncias da vida fazem com que a pessoa pare, mas nós temos de ter sonhos. Aqueles que passam dias proferindo impropérios ou lamentando a própria sorte, envenenam a alma e perdem a alegria de sonhar. Deus quer que os seus filhos tenham sonhos, tenham ideais, projetos e planos. Não permita que o diabo lhe cegue o entendimento e o impeça de encontrar essa dracma perdida na sua vida. Às vezes o sonho pode ser uma dracma que está perdida na sua vida. Faça então uma faxina na sua alma e descubra os sonhos que a poeira do tempo escondeu. Quarta coisa: nunca ou jamais perca a janela da esperança, mesmo diante de paisagens sombrias. Jamais perca. Porque há diferença entre guiar e conduzir. Está a ver? O Senhor é que me levará. Eu estou apenas guiando, mas o Senhor me conduzirá ao destino. É por isso que eu estou aqui. Confiemos no Senhor. Então, meus amados irmãos, jamais perca a esperança, mesmo diante de paisagens sombrias, mesmo quando o dia parece escuro.
A melhor maneira de vencermos o desespero é alimentarmos a esperança. Eu sei que hoje eu não tenho, mas o Senhor é tão bom, é tão maravilhoso, que um dia Ele me dará aquilo que eu preciso. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente. Jamais perca a bênção de ter um coração quebrantado. Não perca esta bênção de ter um coração quebrantado, capaz de ouvir Deus e disposto a derramar diante do Senhor e de consertar. Se é necessário pedir perdão, que peça perdão. Se é necessário fazer alguma coisa, que faça, para ter paz com Deus, para ter paz com o seu próximo. Se é necessário perdoar alguém, perdoe. E reconcilie com Deus e busque a presença permanente de Deus na tua vida. Como podemos ajoelhar-nos na igreja e manter a mente de prontidão? Como podemos abrir nos braços para os céus e manter fechado o coração? É abrir os braços para os céus, mas também abrir o coração para Deus. Tem que ser assim. Como é que nós podemos clamar a Deus por misericórdia se nós somos um árido deserto? Ou seja, o nosso coração é duro e não tem misericórdia de outros. O Senhor abomina o orgulho. Não se costuma com essa bênção perdida, a bênção de um coração quebrantado. Diz a palavra, nós devemos ter um coração quebrantado. E um coração quebrantado Deus não deixará de ouvir. Diz a palavra, diz o Salmo. Busca e encontra um coração contrito, retira as cancelas do caminho. A vida corre fluida, porque a graça de Deus nos basta e as suas bênçãos nos alcançam na estrada. Concluindo, veja, a mulher que perdeu uma dracma bem poderia ter pensado: como eu vou dormir em paz? Ela pensou: como é que eu vou dormir em paz se eu sei que há alguma coisa perdida dentro da casa? Eu não vou descansar até encontrar aquilo cuja perda para mim é inaceitável. Meus amados irmãos, há perdas que são inaceitáveis. Não permita que continue com esta perda, mas busque a presença do Senhor. Não perca a graça de viver segundo o que Deus planejou para a sua vida. Siga a direção dEle, comprometa-se com Ele, empenha-se na sua obra e busque o Senhor e faça a sua vontade. A melhor opção é seguir a Deus e fazer a sua vontade. Ainda que você seja achado ultrapassado, ainda que você seja achado fora de moda, ainda que você seja troçado por algum amigo ou por algum familiar, todos nós já passamos por isto. E nós estamos aqui pela graça de Deus para dizer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E então nós podemos caminhar com Jesus. Mas nesta tarde eu te desafio, meu amado irmão, a sonhar os sonhos de Deus, a buscar que os teus sonhos sejam sonhos segundo a vontade do Senhor. E há um coro que nós costumamos cantar, que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Realmente Deus sonha algo bom para ti. Ele sonha o melhor para a tua família. Ele sonha o melhor para o teu filho. Ele sonha o melhor para o teu marido. Ele sonha o melhor para a tua esposa. E só Ele quer que você se renda completamente aos seus pés. E que você chegue com os seus sonhos e se submeta à sua vontade. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir os dirigentes, as nossas irmãs que ajudaram, para cantar o coro, os sonhos de Deus.